Bom dia. 2 Coríntios 7, a partir do versículo 11. Segunda carta de Paulo e Timóteo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Pois vejo que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Que dedicação! Mas igualmente que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida. Em todos os aspectos, provastes estar inocente nesta questão. Então, Paulo agora lembra que esse constrangimento, ou seja, esse chamamento, quando Paulo escreveu a carta dura, chamando a atenção, brigando com a igreja mesmo, exatamente por causa do pecado que estava ocorrendo, né? O que isso aconteceu com ele? Paulo agora está elogiando, que produziu o quê? Dedicação. Produziu dedicação porque eles procuraram consertar. Quando existe um erro e nós somos alertados, somos chamados a atenção e procuramos consertar, procuramos abandonar o erro, abandonar o pecado, nos envergonhamos diante do Senhor. Isto é muito, mas muito elogiável. E é uma diferença agora daquele Paulo que brigou com a igreja no início, lá em 1 Coríntios, e agora nós vemos ele agora até exaltando. Falou, olha, pois é que o constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós dedicação, mas igualmente que defesa própria. Mas caíram e falou, não, peraí, nós estamos errados. E procuraram se consertar. Que dedicação, mas igualmente que defesa própria, que indignação, que temor a Deus, que saudade, que preocupação, que anseio para ver a justiça estabelecida. Falar em todos os aspectos, provar-se estar inocente nessa questão. Inocente porque eles não fizeram, não permitiram, não concordaram de uma maneira deliberada que aquele que estava no meio deles estivesse pecando. Às vezes as pessoas falam, numa igreja de Corinto é assim. A igreja estava se convertendo, era uma que estava recém-convertida, mas mesmo ela recém-convertida, quando descobriu o erro, era chamada a atenção, ela abandonava e consertava. Não com as igrejas brasileiras. Pecado reinante, todo mundo sabe. Se alguém falar, o que acontece é que a pessoa é até expulsa da igreja, tem que sair da igreja por não concordar com o pecado. Quando mostra o pecado aos pastores, eles se revoltam, ficam com raiva, brigam, expulsam as pessoas. Tem vários casos, várias pessoas falam, não falei que o pastor achou ruim comigo. Infelizmente, não existe arrependimento. Os pastores estão ensinando de maneira errada, estão pregando de maneira errada, estão transformando os templos que levam o nome do Senhor em um comércio, uma coisa egoística, um antro de desonestidade. Arrependimento? Não. Versículo 12. Portanto, ainda o que eu vos tenho escrito, não foi por causa daquele que praticou o mal, nem por causa daquele que foi prejudicado,
mas para que diante de Deus vos fosse possível perceber a si mesmo como sois dedicados fraternalmente a nós. Eu escrevi agora, não foi para brigar com vocês. Não foi por causa daquele pecado, aquele erro do pecado. Não foi por causa da situação. Mas agora, simplesmente para exaltar a maneira como vocês foram obedientes a nós. Aceitaram a nossa reprimenda. Aceitaram a nossa palavra. É por esse motivo. Um digno de elogio. Eu tenho as pessoas, às vezes, como eu disse, tem dito, às vezes sou criticado, porque tem algumas pessoas, alguns membros, algumas ovelhas, né, que assim eu chamo, age de maneira errada, chama a atenção delas, e você fica com raiva, não aceita, não, mas eu penso assim. Fala, não, mas não, tá errado, você está agindo errado, tem que consertar. Não, mas eu penso assim. Então você vai pensar sozinho. Até logo, tchau. Eu não fico passando a mão na cabeça. Tem que existir arrependimento. Se não existe arrependimento, eu não posso estar ali junto. Se eu estou ali, estou concordando. A concordância é pecado. Eu sei que ele está agindo de maneira errada, está fazendo a coisa de maneira errada. Né? Não posso concordar. Não posso aceitar. Essa é a realidade. Versículo 13. Por todas essas manifestações de afetos, fomos revigorados. Além do ânimo que recebemos, alegramos-nos muito mais ao contemplar a alegria de Tito, porquanto a sua alma semelhantemente foi contemplada com o encorajamento que recebeu de todos vós. Falou, olha, a maneira que você se dedicou a nós, não ficou com raiva, muito pelo contrário, dedicou-se. E o pastor Tito, que estava, nós mandamos aí, vocês o encorajaram, abraçaram, realmente como um homem de Deus. Ele voltou todo animado, como nós falamos ontem, ele veio alegre com o carinho que vocês têm por ele, que mostrou ter esse mesmo carinho por nós, esta mesma dedicação. Eu tenho várias ovelhas que a gente vê o carinho realmente que ela tem por nós, tem pelo ministério, por todos do ministério, e isso nos prova, né, o amor que elas têm para com nós. Isso nos alegra, isso nos conforta, porque nós sabemos que essas pessoas, elas se gostam de nós, é porque nos aceita a doutrina que passamos, que é a doutrina de Jesus Cristo. Versículo 14. Pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós, e não fui decepcionado por vós, mas como tudo que vos afirmamos era verdade, assim também o orgulho que manifestamos a Tito se provou-se verdadeiro. Provou que quando eu falei o carinho, a obediência de vocês, eu falei com Tito, né, sobre o arrependimento de vocês. Vocês tinham se arrependido, tinham procurado corrigir o erro ali. Então, tudo isto se concretizou porque agora ele nos volta a trazer a notícia da mesma forma, do mesmo carinho, do mesmo amor que você teve para conosco. Porque a bem da verdade, as pessoas só podem gostar de nós, nos aceitarem, se concordarem com o que estamos vivendo, com o que estamos pregando, com o que estamos ensinando, com o que estamos manifestando. Por isto, quando alguém chega para mim, pastor, eu
Eu não posso falar não, mas eu gosto muito de pastor tal ou pastor X. Sendo pastor, que nós já falamos sobre denominações que estão no ir, estão à luz. Aí do evangelho está no ir, que até estão declarados às vezes nas televisão aí, nesse tipo de coisa, falam com eles. Mas mesmo assim eu gosto deles, eu gosto do jeito dele pregar, eu gosto do jeito dele aquilo. Então nós sabemos que não são pessoas que ainda não estão convertidas. Elas são carnais. Por que são carnais? Porque elas estão preocupadas com o que é aparente. Elas estão preocupadas com aquilo que lhes são agradáveis. Não pode ser, não importa se o pregador A, B ou C se são boa dicção, se pregam muito bem, se falam muito bem, se tem um grande conhecimento. Mas se ele não prega a verdade, se ele não vive a verdade, se ele não ensina a verdade, para mim não serve. Ah, mas é um homem de Deus. Não interessa, ele pode orar muito bem, cantar muito bem, pregar muito bem. Mas se ele não está pregando, não está ensinando, não está vivendo este evangelho, para mim não serve. Eu não quero assunto. O versículo 15 diz assim: e o carinho dele para convosco é ainda mais intenso ao recordar da obediência de todos vós e de como recebeste com temor e tremor. Alegro-me por poder depositar plena confiança em vós. Alegro, como o Tito chegou aí. E ele observou a obediência de vocês. A obediência, Tito, a obediência ao Evangelho. Paulo alertou, Paulo chamou a atenção, Paulo brigou com eles caíram em si, consertaram, se arrependeram e foram obedecer. Obedecer aquilo que Paulo tinha dito. Então a obediência não é a Paulo, mas assim é Jesus Cristo. O que Paulo falou foi do Evangelho. Paulo falou foi de Jesus Cristo. Então é obediência. É essa obediência. Nós temos que ser obedientes a Cristo. Não temos que ser obedientes, não é uma denominação, não é um pastor, a Cristo. Então eu só posso obedecer aquela pessoa ali se ela estiver pregando, vivendo, ensinando o Evangelho. Da mesma forma eu falo sobre os casos casadas, mulheres casadas, vocês devem submissão ao seu marido, mas estando ele vivendo de acordo com a palavra de Deus. Você não pode ser submissa ao seu marido se ele estiver vivendo de maneira errada. Essa está de submissa ao erro. Ok? Muito bem, nós lemos hoje, concluímos o capítulo 7 de 2 Coríntios. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade ao versículo 1 do capítulo 8 de 2 Coríntios. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.